porque eu gostaria de falar de tesouros invisíveis. Tesouros que não são palpáveis. Tesouros que você não consegue enxergar. Mas para dar base para essa linha de pensamento que a gente vai comentar, discutir com vocês, eu vou usar Mateus capítulo 6, versículo 21, que foi exatamente o texto que o Ney utilizou na ministração sobre dízimos e ofertas. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Onde... Amém. Estenda suas mãos para cá, ore por mim. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja ora por mim neste momento. Eu me curvo diante da tua soberania. Peço ao Senhor que as tuas palavras possam fluir dos meus lábios e que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós nessa manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Então, essa proposta, tesouros invisíveis, e eu estou usando como plataforma inicial para a gente iniciar essa mensagem, o texto que Jesus diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 21, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como pano de fundo para a gente iniciar essa mensagem, eu acho interessante que o mundo ele fica nos bombardeando, ele fica colocando rótulos em cada um de nós de acordo com aquilo que temos, de acordo com aquilo que possuímos. Ou seja, o mundo ele vai bombardear cada um de nós com a ideia de que aquilo que a gente tem, de que aquilo que a gente possui, define quem nós somos, define o nosso valor. Isso é um conceito mundano, isso é um conceito material, mas isso é um conceito verídico. Jesus, nesse sermão, ele vai trazer uma reflexão em contrapartida a essa definição mundana. Ele vai se contrapor, ele vai trazer uma rejeição a esse pensamento mundano de que nós somos definidos por aquilo que somos ou por aquilo que temos. É exatamente isso que o texto vai abordar na sua essência. Jesus, ele, em rápidas palavras, ele vai nos levar a pensar em algo em que as nossas mãos não conseguem tocar. Jesus vai nos levar a pensar além daquilo que nossos olhos podem enxergar. O que significa dizer que Jesus está invertendo um valor, está invertendo valores. Ou seja, ele está fazendo com que a gente possa enxergar algo que não é real, ou que não está no alcance da nossa vista. Jesus está se contrapondo e jogando uma proposta para que a gente possa pensar em entender que muitas vezes aquilo que tocamos não é exatamente aquilo que devemos dar valor. Jesus está indo além. Ele está nos convidando a acumular tesouros invisíveis, tesouros que não são visíveis, tesouros que estão em nível celestial. Mas é surreal você morando na terra acumular tesouro dos céus. Esse que é o texto. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Como é que você vai acumular tesouro do céu morando na terra? Isso é surreal. Isso é um fator que nos leva a ter determinadas reflexões. E Jesus está dizendo, em outras palavras, olha, rejeite tudo aquilo que é material, rejeite o materialismo e se concentre no espiritual, naquilo que você não enxerga. É exatamente esse caminho que Jesus está levando a mensagem em determinada parte do Sermão do Monte. Mas tem um grande ensinamento por trás de todo esse contexto. Por exemplo, no versículo 6, ou melhor, no capítulo 6, no versículo 19, ele diz: para não acumular
tesouros. Não acumular tesouros. Não acumular não significa que você possa ter. Cuidado com isso. Não acumular não significa que você possa ter. Então você pode ter. Se você está nessa terra, você pode ter uma boa casa. Você pode ter um bom carro. Você pode ter boas roupas. Você pode ter. O problema é quando a gente começa a acumular tudo isso. O problema é esse. Mas você pode ter. Tanto pode ter que o apóstolo Paulo, de uma situação muito, vamos dizer assim, veemente, o apóstolo Paulo vai orientar a igreja de Corinto, os pais da igreja de Corinto. Nós temos aqui um grande ministério de família. Então, vamos dizer que aqui é a igreja Reviver em Cristo, que está lá em Corinto, e o Paulo está na frente da igreja, e de repente ele vai falar assim, olha, vocês precisam entender, vocês, pais, que vocês precisam economizar para bancar os estudos dos seus filhos, para investir nos seus filhos. É o que diz 2 Coríntios 12, versículo 14, a parte B. Os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Sabe o que acontece nos dias? Olha como é que a Bíblia é tão atual. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um país que eu já conheço bastante. A universidade americana ela é muito cara, assim como a brasileira. Então, os pais passam a maior parte do seu tempo economizando para investir no ensino dos filhos. O pessoal que conhece a América sabe disso. E aqui no Brasil agora está nesse nível, a gente tem que pensar nisso, porque uma faculdade de medicina está uma fortuna. As faculdades estão uma fortuna, então você tem que economizar para investir no estudo dos seus filhos. E já há mais de 2000 anos atrás, na igreja de Corinto, Paulo já está ensinando a eles, olha, tudo bem, vocês não precisam se preocupar em acumular, mas você deve ajuntar riquezas para investir no seu filho. Isso nada mais é do que uma atitude inteligente. Poupar, guardar, investir é um bem, ou melhor, é uma proposta inteligente, até porque você não sabe o dia de amanhã. Eu conversei com uma pessoa essa semana que essa pessoa foi muito bem empregado um período, guardou todo o seu dinheiro e de repente ele perdeu um emprego. Mas aquelas economias que ele fez, os investimentos que ele fez, proporcionou para ele um período, vamos dizer assim, de descanso, ou melhor, de refrigério até que ele encontrasse um outro trabalho. Então, cuidado para não gastar tudo aquilo que você recebe ou desfazer de tudo aquilo que você tem. Mas você tem que ter equilíbrio. Diga comigo, eu preciso ter equilíbrio em relação aos bens materiais. Agora, o problema, ele vai surgir quando existe uma busca desenfreada pelo ter. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Esse é o problema. O contexto de tudo isso, Jesus está dizendo, olha, acumular você não deve fazer. Mas ele não está dizendo que você não pode ter. A busca desenfreada, essa sensação louca de querer mais riquezas, mais dinheiros, mais isso, mais aquilo, pode alterar a nossa essência. E a preocupação em foco é exatamente essa. Quanto mais as pessoas têm, quanto mais as pessoas querem amar os bens materiais, mais elas ficam egoístas, mais elas ficam egocêntricas. Eu não sei se você já percebeu isso. Às vezes uma pessoa que está com você começa a crescer na vida, aí começa a aparecer com um carrão, ótimo, beleza, Deus está abençoando ele. Aparece com uma casa de praia, ótimo, beleza. Aparece com uma fazenda, ótimo, beleza. Aí aparece com várias roupas de grifes e tudo mais, ótimo, beleza. Aí ele começa a ver que a casa de praia começou a tirar ele da igreja, que a fazenda tirou ele da comunhão. Começou a acumular bens que começaram a afetar. De repente já te olha de outro jeito. Alguém já conhece alguém assim, não?
Algumas pessoas conhecem. A pessoa se transforma, por quê? Hoje, no conceito mudando, quanto mais você tem, mais poder você é delegado a você. E você precisa ressignificar tudo isso. Porque o amor a esse acúmulo de bens materiais nos leva à desgraça. Martim Lutero, certa vez, disse que o Deus de um homem é aquilo que ele ama. Nada mais, nada menos do que ele se referia a Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, que diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. 1 Timóteo 6,10, a parte A do versículo, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor. Isso não significa que você não possa ter. Você pode ter. Ter dinheiro é bom. A gente está falando sobre a questão financeira aqui, não é bom? É ou não é? Você pode propor uma condição melhor para a tua família. Você pode, de repente, em alguns restaurantes que de outras épocas você não poderia. Se bem que hoje a situação está muito complicada. Tem um restaurante que parece que o nome dele é Pobre, que de pobre só tem nome. Só frequenta rico. Tu dizes. Eu não vou citar o nome para fazer propaganda, mas eu fui num restaurante que o nome... Eu fui num restaurante que o nome do restaurante era Pobre. Aí quando eu cheguei para ver o cardápio, era cardápio de rico, meu. Eu falei, caraca! O pobre está aí? Lembrei daquela. Então, o dinheiro, às vezes, ajuda a cada um de nós que a gente possa melhorar, investir mais na nossa família, investir nos estudos, investir numa condição melhor na nossa casa, na nossa família. Isso é legal. Deus quer que você cresça. Isso não é pecado. Agora, o amor a tudo isso, tirar o primeiro lugar de Deus, isso sim é complexo. Por isso, os textos são bastante claros. O amor ao dinheiro é bem complicado. Então, temos que tomar cuidado com essa ganância de querer ter cada vez mais. E, abertamente, o que Jesus está falando, nos ensinando através desse texto, é que o desejo de ter, nós temos que tomar cuidado com ele, porque pode dominar o nosso ser. É isso que Jesus, em outras palavras, está ministrando aqui. Precisamos tomar cuidado, porque o desejo de ter pode dominar e alterar o nosso ser. Certa vez, Jesus também disse, em Marcos capítulo 8, versículo 36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? Às vezes a gente não está conformado com aquilo que Deus nos deu. É lógico que a ambição, até certo ponto, ela faz parte da nossa vida, mas ela não pode ser desenfreada. Querer, né? Ter. Fica calmo. Deus está no controle de todas as coisas. Não está te faltando nada, amém? Deus está suprindo todas as coisas, amém? Podemos passar por momentos de turbulência, de desemprego, como eu já passei. Momentos até de pegar a cesta básica na igreja, como eu já passei. Mas nem por isso Deus me abandonou. Ele está dizendo para você, acalma, aquieta o teu coração. Eu estou no controle de todas as coisas. Não acumulem tesouros na terra, mas sim nos céus. É isso que o texto está se revelando. Agora, Marcos, lá no capítulo 6, no versículo 19, ele vai asseverar isso. Ó. Não acumular não significa que não podemos ter, mas precisamos ter cuidado. Olha o reforço. Olha o reforço. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, onde a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam.
Aí ele vai adentrar um pouco mais e vai explanar o porquê de tudo isso. Esses tesouros visíveis podem trazer observações negativas de determinadas pessoas. Tem pessoa que tem, não precisa mostrar que você tem, querido. Não tem necessidade. Cuidado. Porque existem invejosos, existem pessoas que não querem o teu sucesso, que não querem que você cresça. E essa palavra, tesouro, sempre, ou na maioria das vezes, vai levar a uma imagem de riqueza, de bens, de grande valor. Aí você vai ver carros luxuosos, você vai ver roupas, joias, grifes, pedras preciosas e por aí vai. E o mundo simbolizou isso como status. Aí quando o mundo simboliza como status, isso se torna extremamente perigoso. E Jesus está dizendo, olha, a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Significa que tudo isso é deteriorável. Tudo isso se perde. Eu poderia abordar agora rapidamente o contexto de traça naquele momento, o contexto de ferrugem naquele momento e o contexto de escavar naquele momento para roubar. Em rápidas palavras, traças, você sabe disso. Lá em casa, de vez em quando, aparecem as traças. Acabou, né, Marisane? Acabou. Traça acaba com roupa. Não é verdade? Tem alguns tipos de traças aí, eu acho que os biólogos sabem, mas tem uma que é específica para roupa, rapaz. Você compra uma roupinha lá, daqui a pouco aparece aquele furinho. Traça pegou. Naquela época tinha muita traça. Jesus está dizendo, olha, e as roupas também eram bordadas, eram sofisticadas, muitas delas, muitas roupas caras. Então a traça arrebentava com aquelas roupas. Se perdia. Era um dinheiro que a pessoa investia e, infelizmente, as traças as destruíam. Quando se fala do contexto de ferrugem, é um contexto mais genérico. É tudo aquilo que é agente corrosivo, que destruía, não somente ao ferro ou outros metais, mas que destruía e deteriorava os objetos de valor. Isso acontece se você não cuidar bem de determinados objetos de valores. A tendência é ele se deteriorar. E escavar, os ladrões, antigamente, iam por trás das casas da alvenaria lá na Palestina para escavar e procurar os ambientes de valor para roubar. Engraçado, né? Hoje em dia isso se repete, guardando as proporções. Enfim, Jesus ele nunca prometeu tesouro ou riqueza alguma nessa terra. Jesus nunca prometeu tesouro ou riqueza alguma nesta terra. Muito pelo contrário, ele disse ao jovem rico, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Agora é um paradoxo. Jesus nunca prometeu tesouro nenhum nesta terra, mas o único lugar que você acumula tesouro dos céus é nesta terra. É um paradoxo. Só aqui que você pode acumular tesouro nos céus. E quando você pensa em tesouro, pelo menos os piratas daquela época, né, tem uma época, você pensa em tesouro. Alguém já viu o filme de pirata? O que tinha? Um mapa. Mapa que dava o caminho do tesouro. Né? Piratas do Caribe, o pessoal... Acho que tinha isso, não? Piratas do Caribe, não sei porque eu não vi o filme, mas pirata, eu lembro que aparecia lá um mapa. E eles iam para aquelas ilhas sombrias, aquelas ilhas terríveis, e tinha uma marca, aqui está o tesouro. Sabe uma coisa? Jesus também não tem um mapa para cada um de nós. Me dá minha Bíblia aí. Ia pegar o meu iPad, não deixa de ser. Jesus te deu um mapa de tesouro nessa terra. Assim como os piratas tinham os mapas do tesouro para enriquecer aqui na terra, Jesus, paradoxalmente, está falando que você tem que acumular tesouros nos céus, estamos aqui na terra, ele também te dá um mapa. Esse
é o mapa do tesouro. Pergunto a você, será que, e a mim, será que nós estamos decifrando este mapa? E o texto fala de enriquecer, tesouro, enriquecimento. E em que, então, nós precisamos ser ricos? Em que, então, precisamos ser ricos? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, Paulo está dizendo, ordene-lhes que pratiquem o bem. Diga comigo, pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Ricos? O que mais? E o que mais? Opa! Olha a nossa riqueza. Olha Deus mostrando a nossa riqueza. Olha Deus mostrando o caminho do tesouro através da palavra dele. Eu lembro que há 2, 3 anos atrás nós fizemos um evento no Natal muito marcante para a minha vida, que foi aonde? Agora me deu um branco aqui. Cascadura, que no Natal nós pegamos aqui 2 Kombi, lotamos de alimentos e fomos para Cascadura e fizemos um evento lindo. Né? O evento do Jesus é Doce que teve aqui, e outros mais, que nós fizemos atos de boas obras, fomos generosos, compartirmos, repartirmos, isso tudo é praticar o bem. E Paulo, em Gálatas 6:9, vai repetir isso, e não nos cansemos de fazer o bem. Você não pode se cansar de fazer o bem. Ontem eu estava aqui na festa da roça, estava vendo a alegria contagiante. Quando você faz o bem, dá uma alegria na gente, não é verdade? E você sabe que você está agindo, vamos jogar abertamente, você sabe quando você está fazendo bem para alguém. Quando você está se doando, quando você está se dispondo, quando você está se relacionando, quando você está tirando alguém de uma situação complexa, à beira da morte, você está fazendo bem, você está seguindo o mapa do tesouro. Agora, cabe a cada um de nós escolher aonde investir. As nossas prioridades de investimento. Somente nós podemos decidir onde priorizar nossos investimentos e acumular os nossos tesouros. Aí, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Quando você fala buscar primeiro o reino de Deus, você está investindo nos tesouros dos céus, acumulando na terra. É interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar na abrangência e na profundidade desse versículo. E eu vi essa confirmação, haja visto o Ney trazendo a palavra dele, e o próprio André também, porque de certa forma eu revelo a vocês, eu estava extremamente cansado, cheguei muito cansado, e eu estava a ponto de falar assim, prega outra pessoa. Mas quando eu vi o Ney ministrar sobre isso, eu falei assim, não, preciso passar isso, porque alguém está precisando, porque eu estou precisando, eu preciso focar no reino de Deus, trazer os céus à terra. Nós precisamos fazer isso. Quer ter tesouro nessa terra? Busque nos céus. É os céus que trazem o valor da terra. Não é a terra que leva valor para os céus. Cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado. A igreja é a embaixada dos céus na terra. Por isso a preocupação do mundo adentrar a igreja. Deus tem um projeto de embaixada. Em todos os países do mundo existem embaixadas. Ali é um ambiente que representa o país de origem. Por exemplo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos representa o Brasil. É um pedaço do Brasil nos Estados Unidos. A embaixada de Israel
na Alemanha, é um pedaço de Israel na Alemanha. As igrejas da face da terra é a embaixada de Deus nesta terra. É isso que está dizendo, olha, buscai primeiro o reino de Deus, é investir nos céus, mesmo estando na terra. Está falando. Então, vamos priorizar tudo isso. Em Paulo também, olha, os Colossenses capítulo 3, versículo 1, está pegando tudo, está com problema, a situação é controversa, está tendo guerras para lá, guerras para cá, a gente não sabe o que fazer amanhã. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nos que são da terra. A terra nos puxa para a terra. Os céus nos puxam para os céus. Puxe o céu, a terra, e tudo se modifica. Quando o céu desce, quando a gente deixa o céu descer, tudo se transforma. A manifestação do poder de Deus é sobrenatural. A tristeza se transforma em alegria. A depressão é curada. As portas que estão fechadas se abrem, porque o nosso investimento deixa de ser no palpável, naquilo que a gente vê, mas está naquilo que a gente não consegue tocar e naquilo que a gente não consegue enxergar. Mas através daquilo que é surreal, Deus traz aquilo que é real. É trazer à existência aquilo que não está existindo. É surreal trazer a glória de Deus à terra? Não! Porque a embaixada de Deus na terra está presente. Então significa que a igreja na terra é um espaço dos céus neste lugar. O maior empecilho são os agentes que trabalham nas embaixadas. As pessoas que trabalham nas embaixadas podem ser o maior empecilho para que a identidade daquele país permaneça naquele lugar. Enfim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mapas de tesouro. Mapas de tesouro. Eu acho que Deus estabeleceu mapas aqui, nesta manhã, início de tarde. Existem joias enterradas, talentos enterrados. Talentos enterrados. Mas eu tenho certeza, já partindo para essa conclusão, o Ministério de Louvor pode subir, que Deus tem algo muito poderoso para cada um de nós. Valorizar exatamente o que precisa ser valorizado. O que precisamos valorizar nessa terra? Nossa família, nossos relacionamentos saudáveis. O que precisamos valorizar nessa terra? O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. O que precisamos valorizar nessa terra? A presença efetiva na adoração ao Senhor. Tesouros estão sendo descobertos em nome de Jesus nesta manhã. Porque você é um tesouro de Deus nessa terra. Você pode ser um tesouro totalmente invisível para mim, mas é um tesouro visível para Deus. Porque Ele enxerga além.